Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, continuando nossa aula de Química, nós vamos falar, essa videoaula que o professor fez aqui para vocês, está fazendo para vocês, nós vamos falar sobre isótopos e alotropia, e alótropos, beleza? Então vamos começar com isótopos. O que são os isótopos? Pessoal, isótopos são átomos do mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons. Então, olha só, você colocou aqui, ó, isótopos, tá vendo? Iso significa, é um prefixo de igual, de igualdade, não muda, tá? Prótons, isótopos, mesmo número de prótons. Coloquei vermelhinho aqui para destacar, para vocês lembrar que isótopos, mesmo número de prótons. Olha o exemplinho aqui do professor. Então, aqui nós temos o carbono 12, carbono 13, carbono 14. Quando vamos referir a um átomo, nós falamos da sua massa. Então, a gente fala carbono 12, carbono 13, carbono 14. Lembrando que aqui em cima é o número de massa, tá? E embaixo é o número de prótons ou número atômico. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui o carbono. O carbono 12, 13 e 14. O carbono 12, ele tem 6 prótons. O carbono 13 também tem 6 prótons. E o carbono 14 também tem 6 prótons. Olha, são átomos do mesmo elemento químico, certo? Que tem o mesmo número de prótons. Então, o que esses átomos são entre si? Isso mesmo, isótopos. Muito bom. Beleza? Vamos colocar aqui mais um exemplinho aqui, ó, o oxigênio. Aqui a gente representou o núcleo do oxigênio, certo? Com os nêutrons e os prótons. Lembrem-se, no núcleo de um átomo estão os prótons e os nêutrons, e ao redor estão os elétrons. Olha aqui, ó, olha aqui na tela, nêutrons e prótons no núcleo e elétrons ao redor, na eletrosfera. Tudo bem? Então, olha só, nós temos o oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18. Professor, por que você falou 16, 17 e 18? Lembra que eu falei um pouquinho agora atrás? Quando nós vamos nos referir a átomos de mesmo elemento químico que são isótopos, nós falamos a massa dele, tá? Oxigênio 16, quer dizer oxigênio de massa 16. Oxigênio 17, oxigênio de massa 17. Oxigênio 18, oxigênio de massa 18. Ah, professor, eles têm a mesma massa e o mesmo número de prótons, porque eles são isótopos, né? Então, o que muda nele? Olha aqui, aluno inteligente, você é monstro, você é bom. Olha lá, isso mesmo. O que difere nele é o número de nêutrons. Então, olha só, o oxigênio 16, ele tem 8 elétrons, 8 nêutrons e 8 prótons. O oxigênio 17 tem quantos? 8 elétrons, olha, ficou igual, né? 9 nêutrons era quanto? 8 e 8 prótons. Vamos lembrar? Nossa, professora, eu lembrei agora. A massa de um átomo está no seu núcleo, né? Isso mesmo. Então, se a gente somar 9 mais 8 dá 17. 8 mais 8 dá 16. Isso aí. E o oxigênio 18? O oxigênio 18, olha só. O oxigênio 18, ele tem número de elétrons 8 e número de prótons 8 e número de nêutrons 10. Ah, reparou que só diferenciou o número de nêutrons? Mas o número de prótons dele são iguais. Então, nós falamos que esses átomos são isótopos entre si. Professor, mas o número de elétrons também é igual. Isso. Se o número de elétrons de um átomo também for igual a de outro átomo, a gente pode falar que eles são também átomos isoeletrônicos. Lembra? Iso, mesmo número. Eletrônicos, mesmo número de elétrons. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos falar agora de alotropia. Vamos falar dos alótropos, beleza? Tá vendo aqui que tem uma representação de alótropos de carbono. Isso daqui é o grafeno, que é uma estrutura que essas bolinhas aqui, que são os átomos, tá? Bolinhas não são os átomos de carbonos, tudo bem? Que eles estão ligados entre si dessa maneira. Aqui, ó, é uma outra estrutura de átomos de carbonos ligados. Repara que ele formou, tem geometrias diferentes. E aqui o fullereno tem outra geometria, que é o nanotubo, que tem outra geometria. Então, a gente fala que essas substâncias entre si são alótropos, mas vamos definir melhor o que é um alótropo, beleza? Vamos lá. Bom, o que é um alótropo? Alótropos são
substâncias que têm o mesmo número, são formadas pelo mesmo átomo, beleza? São formadas pelo mesmo átomo e formam substâncias simples diferentes. Tudo bem? Olha aqui, vamos ver um exemplinho aqui. Olha os alótropos naturais, por exemplo, do oxigênio. O oxigênio, nós temos aqui o gás oxigênio e o gás ozônio. Repara que eles têm, olha só, ele tem 2 átomos de oxigênio e esse aqui tem 3 átomos de oxigênio. Então, a gente fala que esse daqui sofreu uma alotropia. Esses dois são alótropos. Então, perceberam que são átomos formados do mesmo elemento químico, certo? É uma molécula formada do mesmo elemento químico, tá? E são substâncias diferentes. Tá vendo que esse aqui é O2 e esse aqui é o O3. Vamos para um outro exemplo. Olha só, o carbono grafite, tá? O carbono grafite, ele é um sólido mole, cinza, ligeiramente brilhante, conduz corrente elétrica, um brilhante metálico. O grafite que a gente tem aí no nosso lápis, né, na lapiseira, tudo bem? E o diamante. Diamante também é formado de átomos de carbono. Professor, mas tá, são bem diferentes, né? Mas são formados apenas de átomos de carbono. Então, olha só, o diamante ele é duro, muito duro, enquanto o grafite é o quê? Mole. Ele é incolor e ele é cinza escuro. E o diamante não conduz corrente elétrica, já o grafite conduz corrente elétrica. E eles são alótropos. E ambos, os dois, aqui, ó, esse daqui e esse daqui, eles são, assim, esse e esse. Eles são formados por átomos de carbono, somente. O que muda é a estrutura dele, como que esses átomos ligam-se entre si. Tudo bem? Bom, gente, essa foi a aula de hoje de isótopos e alotropia. Eu espero que vocês não tenham dúvidas. Se tiver dúvida, pergunta para mim lá no WhatsApp. Estou aqui para ajudar, beleza? Precisando de mim, é só me chamar. Pessoal, beijão. Fiquem em casa, pelo menos por enquanto. Beijo.